cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia, Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estamos ouvindo na harpa 609. Aleluia. Vitória a Deus dará a mim. Eu serei. Vitória a Deus dará a mim. Eu serei. Se eu andar em luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim. Eu serei. Vitória a Deus dará a mim. Eu serei. Vitória a Deus dará a mim. Eu serei. Eu andar em plena luz e confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim. Eu serei. Aleluia. Vamos estar orando, apresentando para o Senhor esse culto, para que Deus venha nos dar vitória, venha nos dar graça, nos dar sabedoria e nos dar entendimento. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, Maravilhoso, nós eterno. colocamos, Senhor Jesus, Pai, a que tua somos presença gratos. nesta noite, Neste Pai. momento, Pai, eu apresento a cada vida que vai estar conosco, os caros, já está conosco através dessa live, desse culto, dessa transmissão, desse culto a Deus, onde o Senhor nos agraciou nesta noite, Pai. Abençoe cada um deles que vai estar conosco, Pai amado, Pai Santo, e aqueles que vão estar fora do cargo dessa transmissão. Jesus, abençoa aqueles que estão enfermos, todos que estão ligados ao oprimidos. Oh Deus, conforta o coração daqueles que estão tristes, coitados. Meu Deus, eu apresento, Pai, cada vida em tuas mãos, porque o Senhor diz para que nós intercedemos, oramos por todos, até, Pai, mesmo pelos nossos inimigos, Deus de poder. E aqueles que não gostam de nós, ó Pai, aqueles também que torcem contra o seu trabalho, a tua obra, meu Deus, para que não siga avante, que é o Senhor de abençoar eles. O Senhor venha, Pai, abençoar ó Pai, para o teu caminho, Senhor, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, a vitória é nossa. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, meus irmãos, eu quero saudar a cada um de vocês que está conosco nesta noite, neste culto, nessa transmissão, onde Deus tem falado assim, poderosamente com nós, através desse culto pela internet. Eu sei que você
tem sentido algo de Deus. Eu tenho sentido bastante, muito, porque o Senhor tem nos agraciado. É por isso que a gente se sente feliz, sente assim maravilhado de ver tanta coisa que Ele faz nas nossas vidas e, na verdade, nem merecimento nós temos. Ainda, esta semana, eu publiquei na internet uma mensagem, uma escrita, né, nesse sentido. Muitas das vezes não somos nem merecedores das bênçãos, de tantas graças, de tantas maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Verdade é essa, não tem como negar, não somos merecedores. E podemos saber, assim, que existem pessoas menos ainda, porque Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele avalia aquele que se aproxima mais dele do que o que está mais distante. E Ele abençoa, meus irmãos. Ele abençoa a todos. Por que Ele abençoa? Porque o amor dele é muito grande e Ele não faz acepção de pessoa. Amém? Glórias a Deus, que todos possam sentir a graça e a bênção do Senhor Jesus. Que haja cura divina, que haja assim salvação de alma, reconciliação de alma nesta noite, através da palavra de Deus. Nós estamos nesse estudo, nesse culto de estudo, né, toda sexta-feira, e nós estamos no livro de Romanos, né, missionária? Romanos capítulo 12, e nós vamos ver aonde nós paramos, porque sempre é bom ler um versículo ou dois antes, para que nós venhamos a entender o que estudamos na sexta-feira passada. Amém? Glórias a Deus. Porque de nós não tem nada, meus irmãos. Se vocês esperar de nós, ou alguém esperar de nós, não vai alcançar. Porque somos humanos. E aonde existe o humano, existe falha. E aonde tem a falha, existe assim, falta algo. Mas de Deus não. Deus é poderoso. Não falta nada para nós. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui qual o versículo. É Romanos 6, não é? Vamos ver. É o 6 e acho que Aleluia. Glórias a Deus. porque a gente estava em Corinto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós paramos no livro, nós estávamos em Romanos, nós paramos, estou me lembrando, parece que foi Hebreus 1, não, 5, verso 1. Aleluia, que ficou para ler. Nós lemos Efésio, né? Mas vamos ler o Efésio 2:8. Amém? Glórias a Deus. Efésio 2:8. E Hebreus, depois, né? Efésios. Depois eles podem procurar. Hebreus 5.
Efésios fica por perto de Romanos. Efésios, aleluia, 2:8, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Glória a Deus, aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, e é o dom de Deus. Amém? Amém, glórias a Deus. Pela graça, nós fomos salvos, nós somos salvos pela graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu ali na cruz para nos dar a salvação, para padecer por nossos pecados. Foi pela graça, já não foi pela lei, que no tempo antigo era no tempo da lei, mas a partir do momento que Jesus expirou ali na cruz e o véu se rasgou no templo, nós recebemos a graça de Deus através do seu Filho único e amado, que ele enviou para que viesse nos dar essa graça, amém? Glórias a Deus. Então eu quero dizer a vocês, se nós tirarmos esse culto de estudo, ou um culto normal, com a mensagem cotidiana, oficial, pode ter certeza que somente esse versículo nós conseguimos encontrar. Como que eu posso dizer? Assunto, argumento, entendimento. Nós podemos dizer todas essas palavras, mas o que nós vamos encontrar é muita graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está aqui neste lugar, Ele está aí com você, e Ele nos contempla. Ele sabe que nós estamos com boa intenção ou mal intenção. Ele sabe tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está em todos os lugares, momentos, e conhecedor de todos os assuntos. Nada se pode esconder dele. Todo o poder do céu e da terra foi entregue em tuas mãos pelo nosso Criador, seu Pai amado, nosso Pai, Criador do céu e da terra, e tudo que nela há. Então, meus irmãos, pela graça nós fomos salvos. Foi pela graça. Não foi nem por força e nem por violência. Não pode ser também, nem por força nem por violência. Muitos dos pais do passado hoje
já existem poucas situações dessa, mas muitos pais queriam forçar, até hoje, não sei, pode ser que exista, seus filhos a ser crente. Mas crente até o diabo é. Ele é tão crente que ele crê tanto que quando nós digamos o nome de Jesus, ele estremece de tanto que ele crê. A fé dele é grande. Por quê? Ele viu o poder que Deus entregou na mão de Jesus. Porque naquele momento que ele expirou ali na cruz, Satanás fez festa com os seus anjos, com os seus, pode-se dizer assim, comandados. Satanás achou que já estava ganho, que ele ia tomar conta do mundo inteiro, porque uma boa parte ele já toma. Essa que é a verdade. E nos últimos tempos está mais forte o comando dele sobre a humanidade. Como é triste falar isso. Quantas e quantas pessoas fazendo a vontade dele, no comando dele. Mas graças a Deus, a graça que o Senhor Jesus Cristo nos deu, nós estamos fazendo algo no comando do nosso rei. Nosso comandante não dorme. Quem cuida de nós não dorme. É o tempo todo. Crê. Acredite. Creiam, acreditam. Quem quiser. Mas essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Nosso comandante não dorme. Ai de nós se ele dormisse. Porque a palavra dele diz que há um leão rosnando ao redor de cada um que ele possa tragar. E esse leão está no comando de quem? De Satanás. Afastando o pessoal da igreja, deixando o pessoal sem vontade de aceitar a palavra e com vontade de fazer a vontade da carne, a só diversão. E Deus, ninguém quer saber. Do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia vai voltar e vai recolher o teu povo. Aquele povo ainda que está no comando dele, a maior parte está no comando de Satanás. Desde o princípio do mundo. E nós, pela graça, nós estamos caminhando para a salvação eterna. Vamos ler agora, a missionária Hebreus 5:1. Depois nós já vamos dar uma passada naquele Hebreus 13:6 que eu falei, né? Para nós, porque nós já está perto aí, né? Não está aqui anotado, mas Hebreus 13:6, depois nós vamos ler, porque está perto. É Hebreus capítulo
capítulo 5, versículo 1, e aí nós vamos ler, se for preciso, um pouco mais. Amém? Amém. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é contrido a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Amém? Amém. Sacerdote, meus irmãos. No século passado, no século, no modo de dizer, no passado, no Velho Testamento, era só eles que intercediam pela humanidade, pelos animais, que nós temos também que orar até pelos animais. Mas no passado, no Velho Testamento, somente os sacerdotes, eles tinham acesso da terra ao trono de Deus. Ninguém mais poderia interceder se não fosse somente o sacerdote que fazia sacrifício, como a missionária leu ali. Eles, a cortina, o véu, é como se fosse uma cortina dessa. Só eles passavam para o fundo dos templos para fazer o sacrifício, para fazer oferta a Deus, em favor, intercedia para as pessoas. Pessoas que não eram sacerdotes, não tinha acesso, poderia até entrar, ter, mas não saía com vida. No Velho Testamento, era só o sacerdote que poderia entrar ali no local onde fazia o holocausto, ali onde fazia as ofertas para Deus, só eles. E quando essa graça que nós estamos vivendo, estamos sendo salvos por essa graça, chegou, o véu se rasgou, se partiu. Quando Jesus expirou ali na cruz, foi abolido esse mandamento, essa lei. Vários deles foram abolidos com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles viviam no tempo da lei, viviam no pecado. Não, foi Deus que colocou eles para trabalhar para Ele, na obra dele, e era daquele jeito, e daquele jeito tinha que ser, porque Deus ordenou, porque Deus colocou na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, havia esta forma deles trabalhar para Deus. Elias e outros
de Deus, Eliseu, Deus usava os profetas, né? Deus usava os profetas, havia cura, sim. Mas no templo era só o sacerdote. Deus usava os profetas. E havia prodígio, milagre, maravilha, sinais. Naquela época, sim. Temos que. A ponto que, quando falamos em Elias, ele foi muito perseguido. Porque as pessoas não aceitavam o que Deus fazia na vida dele. Mas hoje não é diferente. Hoje, se nós for olhar, né, missionário? É a mesma coisa. Quando Deus começa a usar uma pessoa de uma forma que ele encontra lugar, que ele encontra liberdade no Espírito de Deus e trabalha, tem muitos que ainda não aceitam. Tem muitos que vai contra. Naquela época, era até um sacerdote, e hoje é até muitos homens de Deus que perseguem, principalmente os grandes que se acham grandes, e que Deus usa o pequeno. Eles não aceitam, porque acham que Deus interessa em aparência, que Deus quer. Como pode se dizer assim? Luxo. Tem pessoas que bebem no luxo, se orgulham do luxo, fazendo a obra de Deus. E aparece aquele que senta lá no banco. A gente vê testemunho, principalmente. A gente vê testemunho bastante, principalmente na rede social hoje, né? Na igreja até que é difícil, mas na rede social, pela internet, igual nós estamos aqui, a gente de vez em quando parece. Deixa eu cantar. Não é assim. Eu quero cantar. Sai daqui, seu imundo. É assim que o pessoal do luxo faz. Aqui não é lugar para você. Sai daqui. É dessa forma. E aí, a pessoa insiste, porque é Deus que está falando, não sai, fica aí, e canta, ou prega. E aí Deus opera. E aí as pessoas ficam mais bravas ainda. Outros se convertem, né? Tem alguns que convertem. E outros ficam mais bravos ainda. Porteiro, quantos porteiros que não barram? Morador de rua. E esse dia eu vi um pregador, o pastor pregador testemunhou. Falou, olha, eu fui pregar numa igreja. Falou a região, a cidade. E aí, eu fiquei muito com dó. Vou passar isso. Muitas pessoas devem ter ouvido na rede. O pregador testemunhou. E ele pregando, e o porteiro, coitado do porteiro,
coitado do porteiro, estava lidando com 2, aliás, era 3 homem, varão, embriagado, sabe? Embriagado. E ali um sentava, outro levantava, e um falava, outro, um tentava, outro falava, e o pregador de lá olhando. Aí quando terminou a mensagem, terminou o culto, o pregador entregou a palavra, aí ele foi lá pedir desculpa, né, para o pregador, para o pastor pregador, porque os embriagados lá, os companheiros dele estavam fazendo muito barulho, assim, dando muito trabalho para ele, e ele conseguiu conter da forma que Deus abençoou ele. E aí ele foi pedir perdão, desculpa para o pregador, o pastor pregador, e o pastor pregador é uma pessoa muito humilde. A humildade, meus irmãos, entra em confronto com o orgulho. A humildade, ela entra em confronto com o orgulho. Aí o pastor pregador estava pregando, estava observando, mas em paz com Deus. Aí o pastor falou para o porteiro, mas 3, um já dá trabalho com 3 ainda, mas por quê? Ele falou, pastor, era 4 que existia. Mas um é eu, sabe? Um foi eu, alguém pregou para mim e eu estou aqui trabalhando para Deus. Aí este é o ID de Jesus. Era 4, pastor, um era eu, agora eu saí, estou trabalhando para Deus aqui, ficou só os 3 lá e eu estou pelejando para trazer eles para trabalhar para Deus também. Aí que está o ID e aí que está a graça de Deus. Acabamos de ver. Aí que é a graça de Deus, meus irmãos. Não é força não é puxar pela corda não, laçar lá e trazer para a igreja, não. É pela graça. Pela graça sois salvo. A palavra falou ali, não foi, meu filho? Você leu? Pela graça foi salvo. E aquele porteiro, pela graça, foi salvo. E ele, pela graça, estava pelejando. A peleja não é nossa, é de Deus, mas nós temos que fazer nossa parte. E ali ele estava pelejando para trazer os companheiros. Era 3. Aí o pastor ficou maravilhado de ver aquela situação, o trabalho que ele teve naquele culto, que ele pregou sendo convidado, viu, meus irmãos? E aí, então é um testemunho para aquele que acha que existe o grande, existe o pequeno, existe o mais ou menos, existe o mais pequenininho, que eu quero ser um deles, o mais pequeno. Para Deus não tem. O pequeno, o grande, mas ele opera no meio dos pequeninos. Aquele que não fizer igual a criança, Jesus Cristo diz que não vai ter lugar no céu. E isso aí, para isso nós temos que alcançar a misericórdia pela humildade. Muitos reprovam. Muitos, neste momento, criticam. Não aceitam, mas
se não fizer qual um dos pequenininhos, Jesus ainda deu bronca nos discípulos que estavam invitando que as criancinhas se aproximavam até ele. Então, sem a humildade, sem o amor, nós não alcançamos essa graça que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Mas nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar intercedendo. Quando eu digo nós, não é só eu. É a igreja que tem interesse que as almas se salvem, que haja cura divina na obra de Deus. E não só aparência, grandeza. Eu sou. Pode ser, não é pecado. Eu tenho sempre falado aqui. Você ser mais poderoso financeiramente, ou mais sábio, Deus se agrada, desde quando seja enquadrado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No passado, muitos e muitos foram agraciados. No Velho Testamento, no tempo da lei, nós vimos, falar de Elias novamente, nós vimos Elias sofreu, mas foi levado para o céu numa carruagem de ouro. Nós vimos o seu companheiro, parceiro, que pediu a capa para ele quando ele ia subindo ao céu. Joga a tua capa para mim, Elias. Esse que falou assim, chama-se Eliseu, que orou por um centurião. Naamã. E não colocou nem a mão sobre a cabeça dele. Só mandou que ele descesse por 7 vezes e desse. Olha a graça aí. Nós estamos falando de sacerdote, né? Que só eles interferiam, mas ele não levou na mão lá o sacerdote. Através daquela serva de Naamã, ela falou de Eliseu, e a caravana de Naamã foi ter-se com Eliseu e não com aquela pessoal, sacerdote, que intercedia, que fazia sacrifício a Deus. Então a obra de Deus é desse jeito. Muitas das vezes você olha um pequenininho, como se fosse uma formiguinha, e olha um elefante como se fosse o tal. Mas às vezes, aquela formiguinha está sendo mais útil para Deus do que o elefante. É dessa forma. E se você está agindo dessa forma, você também não está sendo útil para Deus. Porque Deus está conhecendo o seu coração. Deus, ele está vendo a sua intenção. Ninguém esconde nada de Deus. Não conseguimos.
E a palavra de Deus, que nem eu estava dizendo aqui, diz que pela graça nós fomos salvos. E para alcançar essa graça, temos que ser humilde, ter amor. Nós temos que ser um carneirinho, não um lobo. Mas a palavra não diz que nós temos que ser passado para trás. Vou falar dessa forma. A palavra de Deus não diz que nós temos que, porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos, nós temos que aceitar tudo. Obedecer sim às autoridades terrestres, patrão, mas desde quando exista respeito, exista também, meus irmãos, autoridade, e não excesso de autoridade. Nós temos o mesmo direito do grande, nós temos por ser pequeno. Nós temos o mesmo direito perante Deus, nas leis de Deus. E nós viemos não foi para ser cauda, nós viemos para ser cabeça. Nós fomos chamados não para ser cauda, a Bíblia diz, mas nós fomos chamados para ser cabeça. Então, por isso, nós não devemos deixar se levar dentro da lei, dentro da graça, dentro da misericórdia de Deus. Nós temos nosso direito. Nós não podemos, por ser cristão, deixar de falar a verdade. Por muitos partiram, morreram por falar a verdade e não negar a Cristo. E tem tempo, a palavra diz, a Bíblia afirma, a profecia, dentro da palavra de Deus, que haverá tempo. Haverá tempo. E já houve, né? Porque muitos cristãos foram jogados ali na arena, comidos pelos leões. Já houve no passado. E vem tempo aí que aquele que não negar a Jesus Cristo e aceitar o carimbo da besta, não vai poder viver uma vida normal, comer, dormir, ter um aconchego, né? Um aposento, né? Uma mercadoria, né? Para comprar. Aquele que negar a Cristo não vai alcançar essa graça que ele deixou o seu trono de glória, o resplendor da sua glória, aquele louvor, nós gostamos muito de louvar ele, para vir padecer por cada um de nós. E aquele que aceitar
a tua palavra, pela graça, sois salvo. Vamos ler, para nós encerrar, Hebreus, né, que eu falei, não está aqui anotado, mas Deus me deu essa palavra e eu até publiquei. Muitos viram, poucos aceitaram, né, que a verdade é essa. Poucos, muitos veem, poucos aceitam. Ainda mais quando não vem de uma pessoa grande, um curso superior, mas a sabedoria vem de Deus e Ele tem para nos dar. Amém? E Ele me deu essa palavra essa semana, há uns 2 dias, 2, 3 dias, eu publiquei. Pode ler, Luciana, para nós encerrar. Hebreus capítulo 13, verso 6. Aleluia! Amém. Amém. E assim como confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temereis o que lhe possa fazer o homem. Amém? Pode ler mais. Mais um, né? Para entender. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amém? Amém. Viu aí, meus irmãos, para nós encerrar nessa noite, onde nós paramos no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 1. E sexta-feira, se for a vontade de Deus, nós vamos dar seguimento nesse culto de estudo. Não sei, você entendeu bem essa palavra. O nosso Senhor, o nosso Deus, é o nosso ajudador. E por essa forma, não devemos temer o homem, que eu disse aqui que nós não podemos. Na verdade, nós com a verdade, nós não devemos temer o homem. Ainda que ceifar a nossa vida, que nem fizeram no passado com os discípulos, com os apóstolos, com os profetas, que não negaram, tá? Mas então, aqueles que não negaram e não temeram o homem, mas sim fez a vontade de Deus. E aqui nós encerramos este culto, essa meditação, esse estudo desta noite, porque toda sexta Deus tem nos dado a graça de estarmos aqui com estudo, onde Ele tem nos agraciado, e que nem essa maravilha que Ele fez nessa noite, nos mostrando até onde nós podemos suportar. Até a morte, pela graça. Se nós formos a procurar aqui na Bíblia, tem um versículo aqui que diz assim: aquele que acha sua vida aqui na terra, que acha que encontra aqui, tem facilidade com ela. Vai perderá, mas aquele que perde aqui, ganhará a vida eterna. E assim por diante. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça,
nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que seja a nossa vida, mas não pode. E a Bíblia também diz, que louco! Devemos prestar bem atenção no que diz o versículo, que diz assim, que nós devemos temer a Deus e não ao homem. Porque Deus, Ele mata e sabe o que fazer. E o homem nada pode. Então, se ele nada pode, ele simplesmente vai tombar a carne. Vai tirar a vida, mas não tem o que fazer com a alma, com o espírito. Deus, sim, nós devemos temer. Amém? E a verdade, ela tem que ser assim. Não devemos temer o homem, a missionária de hoje. Porque Deus é o nosso ajudador. E a palavra ainda diz assim: se não tivermos fé, ainda que guardamos a nossa casa, é em vão. Porque maior é Deus. Em vão trabalha o sentinela, amém? Nós vamos louvar o Senhor. E logo mais estaremos encerrando. E convido você, talvez você não vai ficar até o final do culto, mas sexta-feira, domingo nós temos culto aqui de louvor e adoração a Deus. E sexta-feira damos continuidade nesse culto de ensinamento que nós estamos. Já faz o quê? Uns 3 meses ou mais, estamos vindo toda sexta meditando na palavra de Deus e aprendendo do alto. Não é de nós não, é do alto. Porque hoje nós, e a palavra tem ali nesse trecho aí, tem muita coisa pela graça, nós fomos salvos, lemos hoje, e pela graça nós vamos seguir em frente, se for a vontade de Deus, né? Amém? A oportunidade está com a missionária, está procurando um playback ali, para nós louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos louvar o Senhor. O telefone continua aparecendo. Sonhar
O telefone continua aparecendo. Muito. Oh Deus, tem misericórdia. Louvado seja o nome nosso Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. E palavras não pode explicar. E leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo, quero Teu poder.
Glória a Deus. Faz tempo que eu não louvo esse hino. Camila, olha só, você precisa conhecer. Oh, glória. Faz tempo que eu não louvo esse hino. Esse hino é uma bênção. É lindo esse hino. Aleluia. É Deus falando conosco. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O esplendor de tua glória
Louvado seja. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Mestre, amado, Senhor Jesus Cristo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou em tuas mãos, desde quando eu até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tens. Eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me for a escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és teu mar, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tens. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tens. Eu cantarei a bondade de Deus. Nosso Deus é fiel, em lugar de batalha. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Eu terei assim de todos os dias. Tua vontade me seguirá, tua vontade me seguirá, tua vontade me seguirá,
Advice and Final, sua versão do livro. É maravilhoso nós ter a bondade de Deus. Eu agradeço. Aleluia. Graças do ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero louvar o Senhor aqui. No louvor, meus irmãos, mas estaremos dando o término nesse maravilhoso culto, nessa bênção que Deus tem nos proporcionado nesta Amém, meus vida. irmãos. Tem Eu nos queria participar desse agraciado. momento. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo meus pedaços, que sobrou de mim. Eu sei o Pai, outra vez fui eu, Cristo eu que era lindo se perdeu. Me ajuda o café, Senhor, me devolve que era meu. Me ajuda, me dê mais uma vez. Para ser
sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Aleluia, glória a Deus. O que for preciso, mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, me ajuda, me dê uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que eu. Me ajuda. Eu quero ser melhor que eu. Aleluia, Deus. Que me ajuda, Pai, a ser melhor para trabalhar para o Senhor, fazer a tua obra. Deus, alcançar aquelas vidas que estão lá distante, aquelas almas que estão distanciadas, que possam se reconciliar com Deus, com o Senhor. Para isso é que eu quero ser melhor do que antes. Nada mais, nada menos do que para fazer a obra de Deus. Amém? Graças a Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra dele hoje falou: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinela. Foi dessa forma que Deus falou. Se o Senhor não nos abençoar, missionário, em vão nós trabalhamos. Em vão trabalhamos até na obra dele. É desse jeito, meus irmãos. Então, os avisos praticamente já foi dado, né, meus irmãos? Domingo agora, se Deus quiser, a missionária vai estar pregando aqui no culto de louvores, adorações a Deus. Nós vamos estar aqui louvando, que a missionária vai trazer a palavra, a missionária Rosângela, e Deus vai estar aqui no nosso meio. Pode ter a certeza, se nós dermos liberdade, se nós deixarmos ele trabalhar, ele trabalha nas nossas vidas. Agora, se nós queremos fazer de nós mesmos, ele deixa para ver até onde nós vamos. Mas aqui, diante dessa tribuna, o Espírito Santo de Deus, que tem movido as águas, dessa forma, a palavra de Deus é a água que lava a alma, o espírito, e leva ao céu. Senhor, quem entrará no santuário
para te adorar. É assim que tem um corinho, né? Os que têm a mão limpa e um coração puro, que não é vaidoso, vaidade também não pode. E que sabe amar, tem que saber amar. É dessa forma. Deus trabalha assim. Amém? Graças a Deus. Mas se for a vontade de Deus, nós vamos estar aqui novamente, domingo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Eu agradeço a Deus também, que eu tenho um irmão que viajou lá para Rondônia, e ele está sempre nos acompanhando, né? Mas como ele está viajando, eu creio que ele chegou já, né? Ele foi de avião, chegou no mesmo dia. Foi dia 4. Saiu daqui dia 4, chegou lá em Rolim de Moura, mesmo dia. Vai de avião, parece que até Cacoal, se não me engano. Aí fica perto. A condução ali é pertinho. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida da nossa família, né? E vamos continuar orando por esses. Eu falei meu irmão que viajou, mas apresentar a cada um que esteja na estrada, porque a estrada é ou naval ou aéreo, carece a bênção de Deus. E é desse jeito, é dessa forma. Então, é encerrado esse trabalho, nós vamos orar. Os aniversariantes do dia, da semana, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, eu tive o prazer de mandar uma mensagem ali, né? Não é mensagem, é um alô ali, né? Dar parabéns ali por Jefferson, é o genro da irmã Guaraciema, que ela também tem sempre nos acompanhado, viu, missionário? E bastante gente tem nos acompanhado. O José Brandão, o José Bitoto, o José, meu sobrinho, Belila, José Luiz, né? Bastante José. E, oi? Joaquim também. Quem? Joaquim, pai da Margaré, ele nos acompanha. Amém, aleluia, eu não sabia. Também, né, o Lucas Lima, nunca deixa se visualizar ali a live. Deus abençoe você, Lucas, seu pai, a sua mãe, saudade de vocês. Amém? Mas não é tão longe, né? Poderia nós ir lá, vocês virem aqui, está convidado, amém? Graças a Deus, minha cunhada, meu cunhado e ele, sobrinho, né? Nosso, né? Aleluia. Então, ali direto, graças a Deus, ele visualizando. E todos, amém? Graças a Deus. Também o que o presbítero Cláudio, né? Está sempre visualizando também, ali da Vila Garzone, congregamos junto ali, com o pastor Tito, né? Também, e todos que têm nos agraciado. Opa, faz tempo que eu não mando um alô ali também. Missionária Cíntia. Oi? Missionária Cíntia. A missionária Cíntia também está sempre visualizando, né? Aleluia. Paulo Batista também está sempre visualizando. Que Deus abençoe vocês. Que eu falei o nome e aqueles que eu também não falei. Muita gente. O Juarez, né? Juarez ali de Foz do Iguaçu. Ali o cantor Juarez. Cantor e compositor. Que Deus abençoe você. Aí na divisa, pertinho da ponte da Amizade. Só atravessar a ponte da Amizade, já está no Paraguai. Já atravessou a fronteira. E assim Deus abençoe cada um de vocês. A gente brinca assim, meus irmãos, porque Deus nos deixa muito
muito feliz por essas maravilhas que Ele faz na nossa vida. E desde quando colocamos o pé no chão e caminhamos, e mais um dia que vencemos, nós temos que agradecer, amém? É um testemunho. Então, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai que está no céu, eu agradeço, Senhor, por mais esse culto que estivemos aqui, na Tua presença, na Tua, Deus, tribuna, e vimos que o Senhor falou com nós, falou com cada um de nós. Pai, abençoe os que estão conosco e os que vão estar também após o termo. Sabemos que muito vai estar, Deus, visualizando, vai estar. Senhor, abençoe cada um. E abençoe também, ó Pai, Deus de poder, essa ferramenta que nos ajuda a levar a palavra, que é o Facebook. Abençoa também essa plataforma e as outras demais também, que têm nos ajudado a divulgar a Tua obra, o Teu trabalho, meu Deus. Abençoe também, ó Deus, Pai, as autoridades terrestres, Jesus, as eclesiásticas. Pai, nos dá força, nos dá entendimento, Deus entendimento, nos dá, Pai, sabedoria do alto. É o que precisamos para fazer a Tua obra. E o Senhor tem de sobra, tem nos agraciado, tem nos dado, que a ponto que nós nos enchemos de alegria. Faltamos pular, faltamos dançar, que nem Miriam dançou, mas tudo pela Tua infinita misericórdia, pela Tua bondade. A bondade de Deus, qual nós louvamos aqui. Amém e amém e amém, Jesus. Que o grande amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e digamos todos assim. Amém e amém e amém. E convida mais um para domingo estar conosco. Quando a igreja fala, traga mais um. Mas como nós estamos pela internet, nós estamos presencial, convida mais um para aqui. Se não for na igreja, não deixa de ir na igreja, porque já falaram que isso aqui tira o pessoal da igreja. Isso aqui não, essa maravilha. Culto pela internet. Já reclamaram para mim. Já pensou se todos fizessem igual o pastor João? Aí o pessoal já não está indo na igreja? Não, então não deixa de ir na sua igreja. Mas se você puder, assim, depois, você vir da igreja, estar na sua casa, mandar uma luzinha até para nós, da onde você está nos assistindo, né? Está terminado. A paz do Senhor Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Amém.